2009, cientistas holandeses anunciaram para o mundo da ciência um trabalho maravilhoso. Eles conseguiram produzir carne de porco em laboratório a partir de células-tronco. Então eles pegaram essas células-tronco, induziram essas células-tronco a se transformarem em músculo de porco, que é a carne. Claro que a carne tinha um gosto horrível, poucos tiveram coragem de experimentá-la, mas quem sabe daqui a 10 anos essa carne não fique saborosa para ser usada em nuggets, para ser usada na salsicha e para substituir o sacrifício desses animais que são usados para a nossa alimentação. Isso é muito bem visto porque a pecuária hoje ela é um dos principais problemas ambientais que nós temos no planeta. Criar um boi para alimentação é muito impactante, porque você desmata, você tem que usar muita água, esse boi emite um monte de gás, principalmente o gás metano, que é um gás do efeito estufa, e por isso que esse estudo foi muito bem visto. Quando nós fazemos estudos e produzimos e manuseamos organismos para a melhoria da vida humana, a ciência que faz isso dentro da biologia se chama biotecnologia, que abrange as competências de número 4, mas principalmente a competência de número 5 do Enem, e é um assunto muito cobrado nessa prova. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem biotecnologia pra você. Ai, Jubi, você começou a aula, falou de células-tronco, eu nem sei o que é célula-tronco. Ei, vai saber agora. Células-tronco são células capazes de se transformarem em vários tipos celulares. É mais ou menos assim, você tem o grão de milho e com esse grão de milho você pode fazer pipoca, pode fazer canjica, pode fazer farinha de milho, ou seja, do grão de milho você pode fazer várias coisas. As células-tronco são como os grãos de milho e podem se transformar em vários tipos celulares. Nós temos dois tipos de células-tronco. As células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias, elas são retiradas principalmente da fase de blastocisto do embrião humano. São células consideradas pluripotentes, porque podem se transformar nos mais de 220 tipos de células que existem no nosso corpo. Elas são uma esperança para o tratamento de várias doenças nos seres humanos, como mal de Parkinson, coreia de Huntington, lesões na medula nervosa, perda de tecido muscular que você pode reconstituir com células-tronco, a produção de órgãos para a substituição de órgãos que já estão danificados, ou seja, é uma esperança para a medicina. No caso das células-tronco adultas, elas já são mais limitadinhas, elas já não podem se transformar em todos os tipos celulares. Elas irão se transformar em poucos tipos celulares. Nós encontramos células-tronco adultas, por exemplo, na nossa pele, nós temos no nosso cérebro, nós temos, por exemplo, na nossa medula óssea. Não confunda a medula nervosa com medula óssea. Medula nervosa está aqui, no meio da coluna vertebral e faz parte do sistema nervoso central. A medula óssea está dentro dos nossos ossos, produzindo células sanguíneas. Ou seja, as células-tronco que estão na nossa medula óssea, elas não podem se transformar em fígado, mas elas podem se transformar em todos os tipos celulares do nosso sangue. Eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, e leucócitos, que são os glóbulos brancos. Só para você ter uma ideia, leucemia, que é um câncer no sangue, é quando a nossa medula óssea dá um tilt nela e ela começa a produzir leucócitos em excesso, glóbulos brancos em excesso e imaturos. E claro que esse excesso de glóbulos brancos na corrente sanguínea trará uma série de complicações para a pessoa que tem esse problema. E claro, no cordão umbilical, o que nós encontramos são células-tronco adultas e não células-tronco embrionárias.
Muito cuidado com isso. Em 1996, na Escócia, nós tivemos a publicação de um trabalho também que impactou o mundo da biologia, que foi a clonagem de uma ovelha. Nasceu o clone de uma ovelha, um animal igualzinho à ovelha adulta, claro que filhote, né? Já não nasceu um ovelhão adulto, todo sarado, todo bombado, chamada de Dolly. E aí ela apareceu nos noticiários. O que ninguém disse é que a Dolly era um clone bichado que durou apenas metade da estimativa de vida que uma ovelha tem. Ela só durou 7 anos, era cheia de problemas, caía pelos cantos. Por quê? Porque ela recebeu células que tinham material genético já envelhecido, porque era o material genético de uma ovelha adulta. O mais importante não é saber que a ovelha Dolly estava bichada no Enem. O mais importante é que você saiba como se faz um clone. E o Jubilu está aqui para te explicar como é que a gente faz um clone. É muito fácil, você pode fazer aí na sua casa. Como é o procedimento? Você vai pegar primeiro um óvulo. Você quer fazer, vamos fazer um clone do seu cachorro. Vamos fazer assim? Você vai pegar um óvulo de uma cadelinha, de uma cachorra, uma cadelona, pega o óvulo dela. Pegou o óvulo dela? O que você vai fazer? O núcleo que tem nesse óvulo, ele é um núcleo haploide, ou seja, ele tem metade da quantidade de cromossomos que a cachorrinha tem nas suas células somáticas, nas suas células que formam o seu organismo. Sabe o que você vai fazer? Você vai tirar esse núcleo que tem no óvulo da cadelinha, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma célula somática daquele animal que você quer clonar, uma célula que esteja lá no corpo dele, pode ser uma célula epitelial. Na Dolly eles pegaram das glândulas mamárias, uma célula de lá. Você pode pegar da pele lá do tecido epitelial do seu cão. Pega lá a célula, essa célula é diploide. Lembra que você tem um óvulo sem núcleo aqui, que você tirou o núcleo. Você faz isso com uma colher de chá aí na sua casa. E aí você tira esse núcleo diploide, que aí vai ter todas as características, todo o DNA desse indivíduo. E bota no óvulo. Sabe o que você acabou de formar? Um zigoto, só que você não fez fecundação. Você formou uma célula diploide a partir de um óvulo sem fecundação. Agora, você faz aqui, ó, biribicatabamba, biribicatabamba. Essa célula diploide que você formou, ela começa a se dividir por mitose, vai formar um embrião. Aí você pega esse embrião e coloca no útero de uma cadelinha. Pode ser da mesma, pode ser de outra. Você escolhe a cadela. Você olha aí na rua e pega uma cadela qualquer. Bota no útero dela. Depois de uns 2 meses, parã, vai nascer um cachorrinho igualzinho àquele cachorro que você tirou o núcleo das células do tecido epitelial dele. Acabou de fazer um clone. É óbvio que não dá para fazer isso na sua cozinha. É uma técnica super complicada. Só para você ter uma ideia, para dar certo o embrião da Dolly, 277 embriões foram descartados. Para fazer uma Dolly bichada, cheia de problemas, foram descartados 277 embriões. Imagina com esse papai, vão fazer clones humanos para dominar o mundo, para fazer exércitos. Todo esse papo furado que foi falado com relação à clonagem, imagina quantos embriões de seres humanos seriam descartados por conta disso. Essa questão de descartes de embriões, isso também vem lá falar da célula-tronco, né? Descartar embriões. Isso é o grande entrave para as pesquisas com células-tronco embrionárias. Porque o que fala? Estão descartando o embrião humano, não pode fazer pesquisa. No caso das células-tronco, novas técnicas estão surgindo para que você consiga formar células-tronco embrionárias sem a utilização de embriões. Uma delas, que foi feita por um japonês, é você pegar células-tronco adultas e fazer uma reprogramação para que essas células se tornem embrionárias. Ou seja, elas voltam a ser células-tronco. E a partir daí você diz para ela o que ela vai se transformar. Então, mais ou menos assim, eu pego uma célula de pele, faço lá um biribicatabamba e falo, ei, se transforma em célula embrionária. Ela volta a ser célula embrionária, é célula-tronco. Agora eu faço mais um biribicatabamba, aqui ó, biribicatabamba, e falo, se transforma em célula muscular. Então já está sendo possível fazer isso
Ainda está dando alguns erros nesse trabalho, mas é um caminho para desenvolver novos trabalhos, para que a gente pare de usar células-tronco embrionárias retiradas de embriões, e aí acaba com essa discussão, essa papagaiada de é um ser humano, blá blá blá, todo esse blá 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 que você ouve por aí. Por vias naturais, esse embrião vai ter um papai e uma mamãe que vão fazer um love total, esse embrião vai ser formado lá, vai pro útero, vai se desenvolver e vai nascer um baby. Só que essa mãezinha, ela fez amor com 58 homens naquela época em que ela engravidou. Ela não sabe quem é o pai do humilhante. O que ele vai ter que fazer? Testezinho de DNA. O teste de DNA, ele é feito basicamente da seguinte forma. Todos nós temos características exclusivas nossas. O que faz com que a gente, pegando o nosso DNA e cortando ele em pedaços e colocando numa técnica chamada de eletroforese, o que vai acontecer é que esses pedaços de DNA, eles vão se deslocar nesse gel da eletroforese de maneira única. Se eu pegar pedaços do meu DNA e cortar, e pegar o teu e cortar, e botar lá na eletroforese para eles correrem no gel, a barrinha a barra que a gente vai criar, aquela barra de... essas barras que tem na roupa, esqueci o nome dessas barrinhas. Barrinhas, sabe aquelas barrinhas? Qual é o nome daquela barrinha? Agora eu esqueci o nome da barrinha. Mas é código de barras, lembrei! Código de barras. Então você vai formar tipo um código de barras. O meu código de barras não vai ser igual ao seu. Não vai ser igual ao seu. Então o que vai acontecer? Quando eu vou fazer um teste de DNA, eu vou pegar o DNA da criança, vou picotar ele, vou botar ali na eletroforese e nós vamos ter um código de barras formado. Maravilha? Esse código de barras, 50% dele vai ter que bater com o código de barras formado com o DNA da mãe. Óbvio, metade do material genético que você recebe vem da sua mãe. A outra metade tem que bater com a do suposto pai. Então você vai lá pegar o DNA dos 50 homens, vai picotar, vai jogar na eletroforese, vai formar os códigos de barras e depois você vai comparar para ver qual é o código de barra que tem 50% dele correspondendo com o código de barras da criança. Pronto! Achou o paizinho da criança, maravilha, show de bola. Você pode usar essa mesma técnica para fazer, por exemplo, a descoberta de crimes. Você que é CSI do Jubilu, né? Você que quer descobrir crimes, fica vendo essas séries e acha que aqui no Brasil é assim, cuidado, você vai quebrar a sua cara. Mas beleza, não quero tirar o seu sonho, o seu encanto hollywoodiano, mas você pode fazer para a resolução de crimes, né? Fazer os testes de DNA do sêmen que foi encontrado na perna da vítima, comparar com o DNA do suspeito. Se bater o código de barra, parã, você é o incriminado, você vai ser preso. Para picotar o DNA, nós usamos as enzimas de restrição, que são enzimas bacterianas que vão cortar o DNA em locais específicos. Essa técnica, essa utilização dessas enzimas de restrição, ela é muito importante para o desenvolvimento de transgênico. Transgênicos são organismos que recebem em seu DNA de outros organismos. São os organismos geneticamente modificados. Então, muitas vezes, quando eu quero, por exemplo, modificar um organismo, para retirar o gene que eu quero do outro organismo, como assim, Jubilu? Bom, vamos pegar lá a soja que tem aqui no Brasil. A soja que tem aqui no Brasil, uma parte do DNA dela é de bactéria, tudo bem? Então ela tem uma parte do material genético que veio de uma bactéria. Quando eu quero cortar esse pedaço, esse gene da bactéria para colocar na soja, eu uso as enzimas de restrição. Aí eu corto lá e vou inserir no DNA que nós temos aqui na soja. Pronto, eu acabei de ter uma soja transgênica. O problema é que essa questão da produção de alimentos transgênicos está envolvida em várias discussões. Porque nós temos sim transgênicos que são benéficos, que são bons pra gente. Por exemplo, uma vaca que produz leite humano, né? Uma planta que produz uma determinada vacina. Bactérias que recebem o gene produtor da insulina e com isso essas bactérias que a gente chama de técnica do DNA recombinante,
essas bactérias passam a produzir esse hormônio, a insulina, e você usa para o tratamento da diabetes. Só para pegar o gancho aqui das bactérias, as bactérias, elas têm um pedacinho de DNA separado do DNA principal, que é chamada de plasmídio. Então, nesse caso da insulina, o que os cientistas fizeram? Nesse plasmídio dela, eles botaram o gene responsável pela produção da insulina. E aí essa bactéria fica produzindo insulina. E não é só isso. Quando essa bactéria faz reprodução, ela vai passar para as outras bactérias esse gene responsável pela produção da insulina em seres humanos. E quando chega uma hora, você está cheio de bactérias produtoras de insulina. Um custo baixo e extremamente importante para o tratamento de doenças nos seres humanos. O problema é que também nós temos os alimentos geneticamente modificados que são feitos para aguentar mais veneno, para aguentar mais herbicidas, para aguentar mais agrotóxicos. E aí, claro que você recebe um alimento de péssima qualidade. Alimentos que não estão sendo estudados no tempo devido para dizer se são ou não problemáticos para você. Como tem um seleto grupo ganhando muito dinheiro com transgênicos, os estudos que tentam mostrar que os alimentos transgênicos fazem mal para a nossa saúde são abafados. Os cientistas são demitidos, param de receber verba para a ciência e não conseguem provar que esses alimentos podem sim fazer mal, podem sim causar câncer nas pessoas. Por isso, muito cuidado com o alimento que você consome, porque ele pode ser de origem transgênica e pode sim fazer mal para você. Por isso a importância de estudar, pesquisar e saber o que tem aí ao seu redor para que você coma algo de qualidade. Biotecnologia é muito cobrado do Enem, por isso que eu faço uma grande sugestão para você. Assista todas as aulas de biotecnologia que estão no meu site. São aulas muito bem aprofundadas que irão te ajudar nessa trajetória final para a aprovação, para fazer uma boa prova dentro da ciência da natureza no Enem, No mais, desnecessário dizer que o meu site é www.biologiatotal.com.br. Um grande abraço, tchau!